Olha, já passa de 800 o número de pessoas com deficiência que sofreram algum tipo de violência e procuraram socorro na Defensoria Pública do Estado. Os números revelam o desrespeito a essas pessoas que continuam lutando pela garantia de direitos. O episódio, que aconteceu no início do ano passado em São Luís, ganhou repercussão nacional. No vídeo, a Maria de Jesus, que é cadeirante, teve que se virar para sair do ônibus, que estava com o elevador quebrado. Como ninguém a ajudou, primeiro ela joga a cadeira e, com muita dificuldade, praticamente se rastejando, desce do coletivo. Uma situação constrangedora que a recepcionista não esquece. Às vezes a pessoa diz assim, tu tá famosa. Eu não queria ser famosa do jeito que aconteceu, né? Eu queria ser famosa de eu fazer uma coisa boa ou alguma coisa assim, mas não do que como aconteceu comigo. Mas eu acho assim que, infelizmente, não resolveu tanta coisas assim como eu pensava, né? Porque só teve aquela repercussão naqueles dias. Infelizmente ainda continua as mesmas dificuldades, a gente continua as mesmas dificuldades. Na capital aconteceu um encontro com representantes de entidades que defendem os direitos das pessoas com deficiência. A intenção é criar uma comissão que possa fiscalizar e, ao mesmo tempo, impedir situações que gerem violência. Durante todo o ano passado, a Defensoria Pública do Estado realizou 1.449 atendimentos a pessoas com algum tipo de deficiência. Somente no primeiro semestre deste ano, quase 900 atendimentos já aconteceram. Você pode até imaginar que, depois da divulgação daquelas imagens, que a vida da Maria havia mudado completamente. Mas não, ela continua enfrentando problemas que são simples de ser resolvidos. Nós estamos aqui próximo do local onde ela trabalha. E aqui nesse local deveria haver espaço suficiente para que ela pudesse acessar a faixa de pedestres. O problema é que muitas motos são estacionadas nesse ponto, impedindo a travessia dela para o outro lado da via. No dia a dia, os desafios são inúmeros. Calçadas altas, falta de rampas, enfim, são diversas as limitações impostas. Algumas vezes, a Maria se arrisca desta maneira, obrigada a entrar na disputa com outros carros. Às vezes a gente vai numa repartição, não tem um banheiro acessível, a gente vai às vezes no hospital, não tem uma cama adequada para a gente fazer um tipo de exame. Então assim, são coisas assim tão simples, sabe, que de ser resolvido, que eu sei, às vezes a pessoa diz assim, porque não pode fazer. Gente, eu acho que assim, eu sei que nada vai ser transformado de um dia para o outro, mas tipo assim, um pouquinho que você faz ali, o outro faz ali, aquilo já melhora muito pra gente. A gente só quer isso, a gente só quer um ponto de a gente poder ir e vir sem nenhum tipo de dificuldade, porque a gente é capaz de qualquer coisa que você imaginar a gente fazer. Básico, né? Direito de igualdade e respeito, só isso. No estúdio eu converso com Lívia Carvalho, que é do Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado. Lívia, bom dia. Bom dia. Essa reportagem mostra um pouco, né, das dificuldades enfrentadas todos os dias pelas pessoas com deficiência. Há necessidade de um conjunto de ações aí, né? O Estado tem que fazer a sua parte, o poder público no caso, enfim, o cidadão. Qual é a principal dificuldade hoje enfrentada aqui no Maranhão por essas pessoas? Bom dia a todos, né? Então, assim, a questão da acessibilidade e as barreiras, de uma maneira geral, elas passam a ser um tipo de violência. Qualquer tipo de pessoa com deficiência que procura os seus direitos, ou para conseguir acessar os seus direitos, termina encontrando diversos tipos de barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, como essa colocada na reportagem pela Maria. Maria fala de que ela diz que o vídeo na internet, com as redes sociais hoje, tem uma ampliação dessa discussão. Só que ela falava, eu queria ser famosa por outra coisa, não por uma situação como essa, mas ter o seu direito respeitado, né? Os casos que chegam à Defensoria Pública do Estado, esse ano o número, mais de 800 casos de violência contra as pessoas com deficiência? Exatamente. Nós recebemos mais de 850 casos de atendimentos realizados com algum tipo de violência. Quais são os tipos que são mais identificados? Certo. Tem a questão, na maioria, quando se pensa violência doméstica, tem muita situação de descasos, abandono, negligência e principalmente violência econômica. Mas a gente considera que a violência psicológica, ela permeia e ela é a campeã em relação ao tipo de violência com a pessoa com deficiência, considerando que situações de constrangimento, situação de preconceito e discriminação, termina fazendo com que a pessoa tenha um abalo psicológico de grande proporção.
Por isso a gente considera a violência principal violência psicológica. O que acontece com esses casos que são denunciados lá? Cada caso ele é analisado de uma maneira singular, de uma maneira diferenciada e tomadas medidas primeiramente através de ações administrativas ou de mediação de conflito quando se pensa em âmbito familiar. Quando se pensa em espaços públicos ou, digamos assim, falta de atendimento em alguns órgãos, repartições, a gente sempre tenta fazer um acordo, né, para que a judicialização possa ser o último espaço, a última tentativa. Por isso, a importância de momentos para divulgar os direitos da pessoa com deficiência e que essas violências elas possam ser evitadas. Agora, esses casos, as pessoas podem telefonar também, como é que funciona para chegar até o ponto de uma denúncia? O ideal é levantar provas, tentar se respaldar em relação a esse aspecto, isso facilita o processo? Certo. A gente entende que o sistema de garantia de direitos, os órgãos como a Defensoria Pública do Estado, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério Público, são órgãos, né, que possam ter esse momento de acolhida dos tipos de denúncia para violência para a pessoa com deficiência. Mas principalmente também as pessoas que não querem se identificar contam com o Disque 100 e o Disque Denúncia para fazer algum tipo de manifestação de violências que possam ter ocorrido na sua comunidade, vizinho ou até mesmo dentro de um ônibus, como no caso da Maria. Essa articulação, existe uma articulação da rede de proteção às pessoas com deficiência? Como é que funciona isso? Reuniões como aquela de ontem são importantes nesse sentido também, não é? Exatamente. Ontem ocorreu na sede da Defensoria Pública mais uma reunião para que a gente pudesse, técnica, para a gente pudesse formatar uma rede de enfrentamento à violência contra a pessoa com deficiência. Essa rede, essa atuação institucional já ocorre de uma maneira ou de outra, mas a ideia é fazer um protocolo, um pacto que a gente possa fortalecer o papel de cada instituição, como você bem colocou, que cada órgão público, independente de ter um setor específico para a pessoa com deficiência, atenda de uma maneira respeitosa e que a sociedade em geral entenda que todos são responsáveis por denunciar a violência contra a pessoa com deficiência. Não precisa ter deficiência para que você possa defender essa causa. A questão da acessibilidade, a gente percebe, por exemplo, que prédios públicos ainda precisam se adequar. A gente tem uma cidade histórica, não é? Isso é fato, mas há necessidade de adequação. Eu lembro, por exemplo, que o Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça do Estado, você não tem acesso àquela sede do tribunal aqui no centro da cidade. Não há esse acesso tão fácil para as pessoas que procuram a garantia, inclusive, dos seus direitos, né? Quer dizer, a começar desse pequeno detalhe, que é o mínimo, que é essa garantia constitucional de ir e vir. Né? Exato. A acessibilidade é quando a gente pensa a pessoa com deficiência, a acessibilidade, ele não é o mínimo, ele é o principal. A pessoa com deficiência, ela apenas defende o direito de igualdade como as pessoas sem deficiência. Então, a questão de garantir que as pessoas participem dos espaços, sejam públicos, privados, de lazer, de órgãos de defesa ou demais sistemas como esporte, educação, saúde, como os hospitais ou o prédio que você citou, precisa realmente passar por mudanças. A gente acredita que a mudança ela pode ser de uma maneira lenta, mas é necessário não parar. Essa é a causa da rede, que a gente continue essas mudanças sem parar para avançar e efetivar os direitos da pessoa com deficiência. Tive a oportunidade de ver, por exemplo, a dificuldade de um cadeirante de ter acesso ao consultório de um médico para ser consultado. Vi situações, inclusive, de que o médico ficava do lado de dentro do consultório e o paciente do lado de fora, porque o consultório não era acessível ali, a cadeira não tinha condições de passar pela porta. É uma situação constrangedora e é um direito desrespeitado ali e que há, inclusive, hoje existem normas, né, inclusive na construção de situações de logradouros como esse e que muitas vezes essas leis não são respeitadas, né? Exatamente. Essa situação que você terminou de descrever, elas são cotidiana para alguns tipos de pessoas com deficiência. Quando se pensa deficiência física, sensorial, parece assim que as barreiras elas são mais gigantes e elas precisam realmente ser repensadas e urgente.
né? Ainda há pouco eu coloquei a questão de ser lento em relação às mudanças, mas alguns direitos eles precisam ser atendidos de uma maneira mais célere. E aí a gente realmente conta com o sistema de garantias de direitos para que situações como essa que você terminou de descrever não se repita, porque eles já estão cansados, né, assim, de passar por situação de discriminação e preconceito. Essa que você colocou, ela ainda é inadmissível, apesar de se repetir com muita frequência. Obrigado, Lívia, pela entrevista, pelas informações aqui no Bom Dia. Igualmente, eu agradeço a oportunidade.